Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui com muita alegria por iniciarmos essa semana mais uma pequena jornada das nossas vidas, tendo a oportunidade de conectarmos as nossas energias, a oportunidade de nos fortalecermos, de orarmos juntos, de aprendermos juntos mais sobre esses ensinamentos de Jesus. É com muita alegria no coração que eu recebo todos vocês neste momento e gostaria que todos nós pudéssemos sentir a presença de Jesus. Jesus que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Que nós possamos sentir essas energias do Mestre envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, todas as pessoas necessitadas deste afeto, desse colo, fortalecendo todos aqueles que se encontram passando por provas difíceis da existência. E assim, vamos rogando a Jesus que possa cuidar da gente para que nós jamais percamos a esperança, a fé e a certeza de que sempre vencemos e sempre venceremos todas as vicissitudes da vida. Pois bem, vamos ver aqui mais um chat ao vivo. Ricardo Grilo, boa noite. Madrugou hoje, né? Muito obrigada, uma boa semana para você também. Beijos. Antônio, boa noite. Didi, boa noite. André Drummond, boa noite. Solange, boa noite. Paulo, boa noite. Norminha, boa noite. Osanira, boa noite. Vera, boa noite. Sueli, boa noite. E boa noite para você que não deixou sua mensagem, mas que está nos acompanhando aqui. Todos os que vão entrar, Fátima Rossi, boa noite, seja bem-vinda. Os que vão assistir amanhã, muito bem-vindos, muito feliz por estarmos aqui. Hoje, eu trouxe este livro, né? Autoria espiritual de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, Entrega-te a Deus. E o capítulo 20, ele é bem grandinho. O nome dele é O Incoercível Poder do Amor. Então, eu separei alguns trechos deste capítulo que eu vou ler para a gente refletir. Depois, peguem esse capítulo e leiam ele por completo, né? Porque ele é muito bonito. O Incoercível Poder do Amor. Para quem não sabe, incoercível é algo que não se pode conter, que não se pode comprimir, encerrar ou coagir. Então, incoercível poder do amor é aquele poder assim que ninguém segura, né? Ninguém segura, ninguém contém, né? Então, quando você pega aquele perfume e faz, ninguém segura o cheiro, ninguém segura aquele aroma, não é? Então, um perfume incoercível. E aí, nós vamos ver esse poder do amor, né? Qual é esse poder que o amor tem que ninguém consegue barrar, ninguém consegue segurar, ninguém consegue conter, né? Essa é a reflexão que Joana de Ângeles traz. Então, eu separei alguns trechos aqui que eu achei belíssimos para a gente ler e refletir. Por mais definições e conceitos apresentem o amor, a sua força incoercível transcende sempre as colocações filosóficas, éticas, emocionais ou comportamentais pelas quais se expressa. É o amor que proporciona a força de aglutinação das moléculas no mundo microscópio, assim como dos astros no macro, como energia de atração e repulsão, conforme ocorre entre os seres animados em forma de afinidade ou de reação. Então, aqui Joana já começa a nos falar desse sentimento que gera uma energia
é inimaginável por nós, né? Então, não existem palavras que descrevam o amor no mundo da filosofia, no mundo do romance, e a gente não consegue expressar, através do comportamento, todo o amor que a gente sente. A linguagem humana, a linguagem corporal, muitas vezes é insuficiente para isso, né? Para essa tradução. Então, o amor ali no mundo microscópio, né? O amor, quando a gente percebe, né, a criação de um novo ser vivo, né? Seja o ser humano, seja o animal, né? Aquilo que a gente sente uma atração por algumas pessoas que a gente nunca conheceu, mas a gente gosta, eu brinco, eu uso um termo falando assim, nossa, eu gosto da fulana de graça, ou seja, nunca fez nada, às vezes nem fala muito, assim, já não conhece, mas assim, a gente gosta da pessoa, tem uma atração, né? Uma atração, não é uma atração sexual, é uma atração da afinidade espiritual. E outras que também a gente nunca conversou, nunca esteve tão juntinho, a gente tem uma, assim, a gente mantém uma distância, a gente tem um sentimento de repulsão, a gente não quer ficar junto, né? Em todas essas situações, o amor está presente, né? Porque é esse sentimento que nos une uns aos outros, com maior ou menor extensão. Continuando. O amor ilumina a sombra da ignorância com conhecimento. Ele fomenta o progresso pelo trabalho, amplia os horizontes da percepção mediante o exercício contínuo da meditação. Ao ser fraco, oferece força e resistência. Ao que é bruto, enseja docilidade. Ao rebelde, proporciona equilíbrio. Ao déspota, faculta compaixão. Ao empreendedor, gratifica com êxito. Ao pigmeu, o amor o transforma em gigante. Ao desanimado, impulsiona o recomeço da ação interrompida. Ao fracassado, estimula o prosseguimento da atividade, sendo a energia que transforma tudo e todos para melhor. Então, nesse trecho aqui, a gente percebe que o amor, ele ilumina, ele fortalece, ele edifica, ele nos puxa para cima, ele nos dá força, né? Então, é uma energia que transforma tudo e todos para melhor. Mais uma vez, eu quero dizer para vocês, nós não estamos falando do amor, paixão, apaixonado de um casal. Não. Nós estamos falando do amor como um sentimento sublime, aquele sentimento que o nosso Pai sente por nós e que o levou a criar este mundo, este universo, este planeta como a nossa casa, neste momento, né? Nesta vida. Então, é sobre este amor que transforma tudo e todos para melhor. Foi feita uma pesquisa muito interessante por algumas pessoas sobre essa questão dos sentimentos positivos envolvendo o amor, afetividade e tudo mais. Então, eles pegaram um copo com água assim, tipo de um riacho, né? Mas sem filtrar, sem nada, colocaram no copo, uma água filtrada, né? E colocaram alguns grupos de pessoas para poder olhar para aquela água e mandar vibrações. Então, aquela água suja recebeu vibrações de amor, de encantamento, de esperança, de alegria, de fé, sentimentos positivos. A água limpa recebeu sentimentos assim de ódio, de tristeza, de reclamação, de mau humor, de desânimo. Depois uma outra água, né, suja recebeu essas vibrações negativas e a água limpa vibrações positivas também.
Então, o que aconteceu? Aquelas águas que receberam sentimentos, vibrações de amor, mesmo aquela pega do riacho, aquela água que estava suja, né, sem filtrar, sem nada, quando foram analisar no microscópio, ela estava excelente. E aquela água límpida, filtrada, né, que recebeu as energias que não eram amorosas, ela não estava legal no microscópio, avaliando as moléculas. Então, olhem para vocês verem que transformação maravilhosa que o sentimento de amor pode fazer. A gente muitas vezes percebe, né, como é importante um gesto de amor. Às vezes a pessoa não é de falar eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Às vezes foi criado de uma forma que não é assim. Mas quando a gente vê uma mãe falando, não esquece o casaco, mesmo com sol, né? Coloca o casaco no carro, às vezes à tarde vai chover, aquilo é uma expressão de amor. Quando a gente chega cansado do trabalho, da escola, 11 da noite, a mãe está dormindo, o pai, e a gente vê aquele lanchinho ali no forno prontinho para a gente lanchar, né? Um chazinho, a cama arrumada muitas vezes para a gente chegar e já descansar. Isso é amor, né? Quando, apesar de todas as tribulações, alguém liga ou atende um telefonema para falar um alô para a gente, isso é amor. Então, quando nós enxergamos no outro os seus esforços para se manterem em pé, para se manterem plenos, né, na vida, isso é amor. Quando a gente percebe que o outro tantas vezes silencia no momento de problemas para não levar ali dificuldades para quem às vezes não está dando conta de resolver, isso é amor. Quando nós lembramos com uma saudade danada do cheiro daquele franguinho, do almoço de domingo na casa das nossas avós, então isso é amor. Esse amor que vai transformando tudo e todos para melhor. Um relacionamento que não te transforma para melhor não é um amor. Pode ter paixão, pode ter outras afinidades, mas não esse amor da forma como a gente conhece. Quando o outro nos puxa para baixo, quando é baseado uma relação na competitividade, quando não há um companheirismo, você pode ter paciência, resiliência, você pode ter empatia, mas o amor não dá espaço para egoísmo, o amor não dá espaço para picuinhas, que a gente fala em Minas, sabe? Para essas competições. O amor deseja que o outro, né, possa crescer e possa ser feliz. Né? Então, nós precisamos de analisar internamente o quanto que eu estou amando verdadeiramente. Né? Como é que é a minha relação com a humanidade, com os desconhecidos, com o próximo mais próximo, com as pessoas do meu lar, da minha casa, com os meus funcionários, com os meus patrões? Como é que está sendo a minha vida? Como é que está sendo o amor nos nossos corações? Né? Lembrando que o amor é a energia que transforma tudo e todos para melhor. Se eu estou no momento de baixa autoestima, se eu estou no momento de preocupação, se eu estou no momento de tristeza, se eu estou doente, se o outro precisa de mim, se o outro está doente, diante de qualquer dificuldade, qual é a energia que transforma tudo e todos para melhor? A força do amor, o poder incoercível do amor. Se eu estou com uma autoestima lá embaixo, é o amor por mim que vai fazer com que eu respeite a mim mesmo, fazer com que eu reconheça o meu esforço, reconheça que apesar do esforço fracassei e que vou tentar de novo.
O amor pelo outro reconhece quando o outro não é capaz de muitas coisas, né? Você percebe o amor pelos animais, o amor pela humanidade, o amor pelos irmãos sofredores, o amor por aqueles que só têm a maldade no coração, né? Bom, em todas as situações, o amor é sempre o mensageiro da alegria e da ternura, jamais reagindo, mas agindo de maneira correta e dulcificadora. O que é esse reagir? Alguém age e eu reajo. Eu posso reagir emocionalmente, né, mentalmente ou através da ação. Então, o amor, ele não fica reagindo, sabe? O amor não é reativo. O amor, ele vai fazer o quê? Ele vai somar, ele vai aproximar, ele vai trazer o outro, ele vai me levar até o outro, né? Isso é o amor. Esse sentimento amplo, intenso, imenso, que é responsável pela nossa escalada evolutiva. Sem amor no coração, não evoluímos. Porque é o amor que trabalha os nossos preconceitos, egoísmos, as nossas dificuldades, para ficarmos pleno e aproximarmos cada vez mais do nosso Pai. Continuando aqui. Mães e pais abnegados, filhos dedicados e reconhecidos, irmãos conscientes, servidores humildes, gênios do conhecimento, da ciência, tecnologia e arte, dominados pelo amor, mantêm a sociedade em equilíbrio, fomentando-lhes o progresso e impulsionando a sociedade no rumo dos objetivos sublimes de iluminação e espiritualidade. Independente de quem você seja, aquela mãe e pai abnegado vai criar um lar onde exista amor, vai mostrar, deixar aquelas crianças se sentirem amadas. Os filhos dedicados, reconhecidos, vão cuidar dos seus pais quando precisarem, seja na velhice ou não. Os irmãos conscientes da importância do amor, irmãos como a humanidade toda, né, vai buscar compreender, respeitar as diferenças culturais, né, amando, não exigindo, zombando. Aqui fala dos gênios, né, do conhecimento, ciência, tecnologia, arte. Quando a gente vê um quadro de Monet, que coisa mais linda, que expressão de amor quando ele retrata aqueles jardins. É fantástico, né? Quando a gente ouve uma poesia e lê um livro como O Profeta, de Khalil Gibran, a gente fica extasiado de amor. Quando a gente escuta uma música como a Ave Maria, ou como tantas outras, né? A gente fica pleno de amor. Então, quando isso acontece, há uma contribuição para a sociedade ficar equilibrada, para a sociedade aprender a amar, a tratar com amor, né? Então, todas as vezes que nós assumimos esses papéis de lidarmos com as nossas sombras e com as sombras coletivas que nos envolvem, nós precisamos da luz do amor para nos tirar dessas amarras, né? Continuando. O amor é a alavanca propulsora do bem que se esparze na terra. Sem a sua presença, a natureza seria árida e a beleza que brilha em toda parte ficaria reduzida ao desencanto e à degradação. Nunca te canses, portanto, de amar. Olha que coisa fantástica, né? O amor é a alavanca, né, propulsora do bem que é espalhado pela terra. É o amor que nos faz comprar um lanche para uma criança que não tem,
o que comer. É o amor que nos leva a participar dos projetos sociais. É o amor que nos leva a dar segurança para aqueles que estão tão inseguros como bebês, crianças, idosos ou outras pessoas mesmo. É o amor que nos faz desejar estarmos bem e desejar que essa sociedade fique bem. Se todos nós estivermos conectados com a energia do amor, não esse amor egoísta, não o amor apenas paixão, não. Esse amor fraterno, esse amor filial, paternal, esse amor a dois, sim, mas de uma forma muito mais ampla, né? Nós estaremos transformando a terra repleta de sombras em uma terra iluminada. Nós estaremos transformando os nossos corações amargurados, sombrios, com medo, com raiva, em corações amenos, em corações iluminados, esperançosos, empáticos. Nunca te canses, portanto, de amar. Nós podemos cansar de tudo, menos de amar. Porque sem amor, nós entramos no nosso mundo sombra, né? Que existe muita sombra, e aí a gente não fica bem. Nós precisamos de acender essa luz da vida nos nossos corações, na nossa mente. Seja qual for a situação em que te encontres, dispõe do instrumento divino do amor para equacionar quaisquer dificuldades, enobrecer os acontecimentos, fomentar o desenvolvimento moral, espiritual e material do ser humano. Ou seja, é o amor que vai equacionar as dificuldades. É aquilo que eu falei. Então, se eu estou doente, ali, gripado, deitado, eu preciso do amor. Eu preciso de repousar, eu preciso de me cuidar, eu preciso de dormir. Isso é amor. Se for outra pessoa, eu preciso fazer a sopinha tal para que o outro possa receber essas bênçãos. Então, independente da dificuldade, se a gente lembrar que o amor é que traz o bem para o nosso coração, para o nosso meio externo, para o nosso lar, nós vamos minimizar muito os problemas que passamos. Porque os problemas ficam muito maiores na sombra do nosso coração. E os problemas ficam muito menores na luz do amor que irradia o nosso ser. Não fosse o amor do nosso Pai, a vida seria um fenômeno do acaso, candidato à desintegração por absoluta falta de finalidade. Mas o amor não. O amor de Deus por nós fez um sentido na vida, um objetivo, nos une, e é um equilíbrio. Mantém a distância correta da Terra com o Sol, da Lua com a Terra, de Marte com Vênus, né? Por quê? Porque aí a gente percebe que nós estamos sempre envoltos na energia criadora do amor. E isso faz com que nós nasçamos com desejo de amar e sermos amados. Não temos que esconder isso, não é fraqueza. A nossa força está aí. Portanto, nunca se queixes pelo fato de amares. O amor é espontâneo e por isso mesmo é imbatível. Porque tem gente que se dedica a alguém, a primeira contrariedade, eu não vou amar mais fulano, não, porque, nossa, é muito difícil, muito ingrato, muito complicado. Não, não é assim. A gente vai amar. A nossa índole é amar. O outro faz o que quer. Entendeu? O outro recebe o nosso amor ou ama, se quiser, nós não temos o controle. Mas nós sermos, à medida do possível, evangelhos que levem esperança aos outros corações e luz,
é maravilhoso para nós e para quem está perto de nós. Então, se na nossa vida às vezes temos muitas sombras, nós precisamos buscar dentro do nosso coração as nossas nascentes da fonte de amor, para a gente cuidar, para não faltar amor, né? E para que essa luz do amor possa tirar as sombras que nos impedem de brilhar. Quando amas, a tua vida adquire sentido e significado psicológico, porque se enriquece de bênçãos, que são os valores elevados da misericórdia, da compaixão, da afabilidade, da renúncia, da caridade, sem a qual não há salvação. A caridade é o amor em ação, né? Por que que tem esse lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. É fora do amor. A caridade para comigo, a caridade para com o outro. A caridade é o amor em ação, né? Examina as nascentes do amor no teu mundo íntimo e cuida de preservá-las, sempre límpidas, cristalinas, não permitindo que ali se amontoe lixos da ingratidão pelos outros, da provocação dos maus, do desinteresse dos frívolos ou da alucinação dos outros. Então, se a minha semente, a minha nascente do amor estiver plena, limpinha, arrumadinha, a água sempre nascendo e não faltando, né? Não parando de nascer, nós não teremos, guardando no nosso coração o outro que é ingrato conosco, nós separamos isso. A provocação dos outros para ver a gente ficar nervoso, bravo, perder as estribeiras, né? O desinteresse daqueles que não gostam da profundidade das coisas da vida, mas que gostam do raso, né? E nós vamos também nos proteger da alucinação daquelas pessoas que vivem no mundo só de prazer. A gente sabe que no mundo de provas e expiação não vai existir só prazer. Uma pessoa que acha que felicidade é só ter prazer no mundo, essa pessoa está pensando com um pensamento muito infantilizado, né? A felicidade é a gente ter forças e passar por tudo sem nos destruir, sem destruir o outro, mas mantendo o alto padrão vibratório que o amor nos oferece nos nossos corações. E para terminar, Jesus, o excelente psicólogo, numa época em que predominava o crime, a traição, o suborno, o utilitarismo, descrença, cinismo, quando a vida humana valia menos do que a um burro de carga, embora perseguido e odiado, Jesus elegeu o amor como sendo a maior conquista destinada ao ser humano. Então, a nossa vida física tem objetivo quando está pautada no amor. É isso o que o Pai espera de nós. É isso que Jesus nos ensinou. Então, a maior conquista destinada a nós, seres humanos, é a conquista do amor. E aí, nós não podemos fugir desse amor, porque quando eu fujo do amor, quando eu acho difícil amar as pessoas, eu me recuso a aprender a amar. Então, às vezes, eu começo a amar quando eu começo a desenvolver uma paciência, uma boa educação, né? Quando eu começo a gostar de mim, a me aceitar. No Livro dos Espíritos, na questão 938, Allan Kardec considera o seguinte: olha que frase maravilhosa do Livro dos Espíritos. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu.
o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Então, esse sentimento que impele as pessoas para procurar o belo, o digno, o grandioso, é o amor. E aí, quando a gente sente aquela felicidade de estar com alguém que a gente tem afinidade, que a conversa vai, não vê o tempo passar, essa felicidade de encontrar pessoas com corações simpáticos aos nossos, com afinidades, esse sentimento que a gente tem é uma gotinha da amostra do que nós viveremos nos mundos perfeitos quando todos nós estivermos afinizados uns aos outros pelo amor, sem nada de sentimentos contrários ao amor. Porque tudo nos mundos divinos é benevolência, é amor, é alegria, é paz, saúde, né? Bom, então, a gente precisa de conhecer como que eu posso me aproximar, né, mais deste amor que parece que está tão distante. Porque há 2000 anos, Jesus trouxe a lei do amor. E ele resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como é difícil entender isso, como é difícil praticar isso. Mas nós precisamos começar devagarzinho, né? Porque quando nós vamos mudando a nossa reforma, através da nossa reforma íntima, buscando ser mais amoroso, mais gentil, mais educado, falando em tom mais amoroso, aprendendo a abraçar, a cumprimentar, a sorrir, eu estou construindo este amor dentro de mim, né? Então, esse sentimento de amor é o que pode ser o esteio da nossa reforma moral. De sairmos, né, na condição de espíritos muito imperfeitos para espíritos que estão caminhando para a perfeição, amando verdadeiramente, né? Bom, então, esse amor, ele impulsiona positivamente todos os seres criados pelo nosso Deus Pai. O sentimento de amor, a vibração de amor, ela vai mudando a configuração do mundo externo. A gente chega às vezes em alguma casa tão gostoso, tá uma energia boa, tem uma harmonia entre aqueles que moram na casa. É muito diferente de você entrar numa casa que só tem, né, pessoas sem afinidade, brigando, mais egocêntricas, né? É muito diferente. Por quê? Porque o amor, ele não fica no mesmo espaço que o orgulho, que a vaidade extremada, que o egoísmo, o ressentimento, a inveja. Não é assim, né? Então, nós precisamos lapidar a todos nós, como diamantes brutos, né? Nós vamos lapidando e entregando o melhor de nós a todos aqueles que nos cercam, a todos os seres, a toda a humanidade, até mesmo quando não recebemos nada em troca e sem esperar nada de troca, né? Então, é muito importante a gente treinar esse fazer pelo outro e esquecer que fez, nem lembrar. Mas a gente fazer sabendo que a gente está jogando toda a vibração amorosa no mundo. E termos este amor no nosso ambiente de trabalho, entender aqueles que têm uma dificuldade maior, aqueles que não têm o meu grau de escolaridade, aqueles que são superiores a mim para ter paciência comigo, né? O amor por esse local, pelos que me cercam, que me levam a ter vontade de crescer, de estudar mais. O amor por mim,
que me leva a cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. O amor pelo outro, sempre participando dos projetos sociais para os mais carentes e dos projetos familiares, dos projetos dos grupos de amigos, porque assim, eu não estou bem, eu não vou nesse grupo, não. Mas quem falou que lá você não pode doar alguma coisinha sua para o outro, que às vezes está pior que você, né? Ah, não, eu estou bem, então não vou lá não, porque é tanta reclamação, tal. Como assim? Então a gente vai no local só para poder receber, né? Então, se eu vou para curtir, para aproveitar o que há de melhor, enxergando em todos as suas qualidades, trazendo as minhas qualidades à tona, fica um encontro muito bom. Agora, se eu vou para reclamar e para ver o defeito de cada um, aí eu vou estar cercado de pessoas horrorosas, né? Então, que eu tenha esse olhar amoroso para ver tudo que as pessoas têm de maravilhoso em seus corações, porque todos nós temos. E que a gente acione o olharzinho do perdão para que a gente possa compreender que muitas vezes os outros nos magoam, nos machucam, não é nem com desejo, mas é como se fosse assim, um ser estabanado espiritualmente, né? Que não sabe conversar, não sabe falar, não sabe demonstrar amor. Então a vida é complexa, gente. Ninguém disse que seria fácil ou simples. Mas eu trouxe esse capítulo hoje por quê? Porque aqui fala que o amor é a solução para tudo. Então eu preciso de rever as minhas fontes que geram esse amor dentro de mim, para ver se não tem pedra em cima, se não construíram nada em cima, se o mato não tomou conta, para ver se essa água está fluindo e saindo dali maravilhosamente bem. Eu preciso de cercar as minhas fontes. As minhas fontes de amor pode ser estar junto da minha família, pode ser estar aqui neste momento aprendendo, orando, saio com o coração cheio de amor. Pode ser quando eu me encontro com pessoas que eu tenho afinidade ou quando eu converso. Pode ser o meu momento de meditação. Pode ser o momento que eu estou distribuindo uma cesta básica para quem nada tem. Cada um tem a sua fonte de amorosidade, de inspiração e de alegria. Cuidemos das nossas fontes de amor. E vamos lembrar que o amor é a melhor e maior força que existe para lidar com todos os nossos problemas e dificuldades. Então, se nós estamos repletos de problemas e dificuldades, ao invés de reclamar, vamos buscar as nossas fontes de amor e vamos procurar beber desta água que nutre a nossa alma, porque todos nós fomos criados para buscar amar e buscar ser amado também. É muito bom isso. E o nosso Pai nos ama demais, incondicionalmente. E permite que nós possamos reencontrar tantas pessoas que nos aquecem o coração. Vamos fazer a nossa prece? Pai querido, nós te agradecemos por ter nos criado com seu amor incondicional por cada um de nós. Agradecemos, Pai, os mimos deste amor através dessa natureza maravilhosa, dos diferentes espaços geográficos, dos diferentes climas, das diferentes nacionalidades, das diferentes personalidades, formando flores exóticas e diferentes no jardim da humanidade. Agradecemos, Pai querido, por ter nos enviado seu Filho Jesus para cuidar deste mundo terra abençoado. Agradecemos por permitir
que a Mãe de Jesus nos acolha como filhos diletos e seja nossa Mãe Santíssima. Agradecemos, Pai, pelos nossos anjos da guarda que estão sempre conosco, pelos nossos mentores, pelos nossos protetores espirituais, por aquelas pessoas sábias que cruzam o nosso caminho, pelos familiares que temos afinidades, pelos amigos, irmãos que escolhemos conviver, por todos aqueles que o nosso coração fica feliz quando reencontra nesta vida. Mas também te agradecemos, Pai amado, por aqueles que são os nossos professores de paciência, de resignação, de humildade, aqueles que tantas vezes vêm sem amor algum no seu coração, mas que encontram em nós o amor, cuja energia pode clarear a sombra do coração alheio, a sombra do ambiente em que estivermos. Que possamos ser menos juízes de nós mesmos e daqueles que nos cercam, e que possamos ser mais maternos conosco mesmo e com os que nos cercam. Porque esse amor incondicional nós estamos aprendendo e iremos aprender sob a proteção de todos aqueles que já aprenderam a amar. E queremos nesse momento rogar que esse amor envolva os nossos lares, a todos nós aqui online, os nossos familiares, mas principalmente que essa onda de amor que estamos gerando possa ir a todos os corações sofredores, encarnados e desencarnados, que necessitem neste momento desse afago, dessa luz do amor em seus corações. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada pelo aprendizado de hoje. Obrigada por esta corrente de orações, de vibrações, e que nós possamos nos sentir renovados, especiais, plenos para a vida. Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, por este momento de estudo e oração. E finalizamos com esta prece dizendo que assim seja. Pois bem, amigos, finalizamos o nosso estudo e oração. Muito obrigada. Pensem com carinho no que nós aprendemos hoje. Não amanhã, mas agora. Já vamos dormir buscando estarmos mais com o coração quentinho, com amorosidade, né? E vamos, quarta-feira, nos encontrar de novo, às 20 horas para o estudo e oração e nas sextas, às 18 horas, tá bom? Quem gostou do nosso estudo e oração, dê like e pode compartilhar com os amigos. O meu abraço de gratidão, de amor por todos vocês e que o nosso Pai nos abençoe. Todos irmãos, filhos deste Deus de amor, de bondade, que nos criou. Uma boa noite para todos nós.